Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito bem-vindos ao nosso quarto dia, né? Já é o nosso quarto dia do seminário NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Eu vou pedir, a partir de agora, né, uma gentileza a todos que estão na sala, que é desligar o microfone, tá? Se a gente tiver microfone ligado, nós vamos estar concorrendo uma fala com a outra. E aí as pessoas não vão ouvir o que está sendo passado de conhecimento e a outra pessoa que está usando o microfone em aberto também não vai conseguir nenhum aproveitamento. Então, para que a gente tenha um bom aproveitamento do evento, eu peço, a partir de agora, desliguem os seus microfones. Muito obrigado. Bom, ontem, terça-feira, nós tivemos a oportunidade de apresentar um cenário dentro do escopo do evento, que é novas tecnologias, qualidade, segurança e saúde no trabalho, voltado a um setor específico da indústria da construção, que é a indústria do concreto pré-moldado. Ontem nós tivemos aqui palestras excelentes, mostrando como se desenvolve, como se organiza, qual é a logística que envolve a operação, o transporte, a montagem, anteriormente a tudo isso, a fabricação de estruturas de pré-moldado de concreto. Quais são as facilidades? Quais são as vantagens em relação à produtividade, à obra limpa, à questão ambiental e aquele aspecto que nos é muito caro, que é o das condições de segurança, de saúde e de qualidade de vida dos trabalhadores, né? Hoje, o nosso caminho, o nosso trajeto vai ser idêntico, só que mostrando uma outra área de atuação da indústria da construção, que tem essas mesmas características, né? A gente desenvolveu aqui desde o primeiro dia a ideia de uma construção mais industrial e menos artesanal. Então, o steel frame, que vocês vão conhecer, ver como é que se dá, qual é o processo, né, de concepção, de projeto, de planejamento, ele segue essa lógica, tá? É uma das manifestações, né, da engenharia construtiva mais industrial dentro do setor da indústria da construção. Tem repercussões em diferentes tipos de obra, né, e também já vem com uma perspectiva muito boa de ser absorvido em obras de habitações populares, né? Então, é muito possível, né, que a gente já tenha ou venha a ver muito brevemente o sistema sendo usado em obras do projeto Casa Verde Amarela, né? Então, tudo isso levado, ou melhor, trazido, né, por profissionais com grande vivência e competência nessa área e pela idealizadora da tecnologia, né, que não é pouca coisa, que é a arquiteta Heloísa Pomaro, que está aqui conosco hoje na condição de debatedora. Então, eu dou as boas-vindas a todos os presentes na sala, muito especialmente aos nossos palestrantes e debatedores. Feita essa breve introdução, eu gostaria de chamar, né, já a apresentação do Tassis Antunes, da Tecnoframe Sistemas Construtivos. Muito bem-vindo, Tassis. A condução agora da palestra fica sob sua responsabilidade. Opa, tudo bom, pessoal? Primeiramente, boa noite. Eu estou tentando... Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite e por estar conosco aqui hoje. Acho que você vai ter que abrir sua tela, porque não está aparecendo. Tá, eu estou tentando primeiramente abrir o meu vídeo. É que eu liberei agora aqui que eu estava... Mas agora você pode compartilhar, tá? E pode também ligar a sua câmera. A câmera eu estou tentando ligar e não estou conseguindo. Deixa eu ver. A apresentação acho que não. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
vamos lá, eu já vou partir direto para a apresentação. Beleza. É secundário. Eu vou colocar uma câmera backup que eu trouxe aqui, porque eu estava utilizando a câmera do celular e sempre bom, apesar de ser online, enxergar a cara das pessoas, né? Eu gosto, pelo menos. Só para me apresentar por enquanto, meu nome é Tarso Antunes, sou engenheiro civil. Hoje eu faço toda a parte de gerenciamento de operação numa indústria que fabrica os perfis, né, de construção a seco steel frame, os perfis de light steel frame. Então, nós somos uma fábrica aqui de perfis, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema, né? Eu acho que até a Heloísa vai poder falar. A Heloísa tem muito mais experiência que eu, tem muito mais estrada aí no steel frame. Apesar de ser um mercado muito intenso e eu ter entrado nesse mercado aí já há alguns anos, eu tô ainda, vamos dizer que novo aí nesse mercado, tá? Mas eu sou engenheiro civil e eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do steel frame. Agora Aí, Tarcísio, não, tudo bem. Só vou te pedir da só para construção colocar agora em industrializada modo, em em geral, né? modo O que a gente apresentação, mas eu ganha já estou vendo sua industrializando câmera a e o áudio construção, também está ótimo, tá bom? né? E quais são os benefícios para a segurança do trabalho com essa industrialização? Eu acho que a tônica da minha apresentação, a maior parte dela vai ser isso, né? Antes eu vou falar um pouco o que é o steel frame, o que é o conceito principal, de onde veio esse nome, de onde surgiu, e depois, no final aí, a gente tira dúvidas de todos. Tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem aí? Só para ter esse feedback aí, Rafael. Tá tudo certo? Sim, eu estou te ouvindo e estou te vendo. Só falta colocar em modo Perfeito, perfeito. apresentação o seu PowerPoint. Oi? Acho que eu que não escuto vocês agora, hein? Acho que é F5, de repente, Deixa eu ver o meu áudio ali do aqui, onde é que ladinho. tá. Oi, tá, falei para eu tentar ouvir. Agora sim, agora voltou aqui. Agora estou ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Sim. Tá ok, Tarcísio. Beleza, tá ótimo. Vamos lá. Estão vendo minha tela também, né? Vamos lá, pessoal. O steel frame, apesar de ser vendido aí como novidade no Brasil, não é exatamente uma novidade, né? Ele é uma metodologia construtiva aí que surgiu no final, depois da Segunda Guerra Mundial, que é muito utilizado lá nos Estados Unidos. Então, foi criado no período após a Segunda Guerra Mundial e ele é proveniente da outra solução construtiva que se usa muito nos Estados Unidos, que é o wood frame, né? A diferença do steel frame para o wood frame é que o wood frame é feito com madeira e o steel frame com aço, né? Com perfis de aço. O wood frame tem menos força no Brasil que o steel frame. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá eles constroem muito mais em wood frame do que em steel. Aqui no Brasil, o wood frame vem entrando agora, principalmente em habitações populares, através de empresas como a Tec Verde, que talvez você já tenha ouvido falar. Agora a construtora Tenda também, que é um grande player do mercado da construção civil, entrou no wood frame, no wood frame construções mais industrializadas, painelizadas. A gente vai falar um pouquinho depois sobre essas industrializações aí, mas não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que veio de fora e ela é uma tecnologia implementada no Brasil já há mais de 10 anos também. Então, cresceu muito nos últimos anos aí, acredito que nos últimos 5 anos foi quando deu mesmo um impulso aí que meio que todo mundo hoje em dia já sabe, já ouviu falar pelo menos que existe o steel frame, né? Então, no ano passado foi, apesar de pandemia, a tecnologia e as obras de steel frame cresceram muito também. Nós mesmo aqui na nossa empresa, na Tecnoframe, a gente cresceu aí coisa de 300% no ano passado. Então, é vendido como inovação, novidade, mas não é novidade aqui para nós, que já nem é tão novidade assim, tá? Então,
O steel frame já é uma tecnologia nova, é muito usado também ali no Chile, a Argentina tem alguma coisa também, nos Estados Unidos também, mas eles usam muito o wood frame aí nos Estados Unidos, o wood frame nos Estados Unidos é como se fosse a alvenaria aqui para a gente, tá? Eles constroem muito em wood frame. Quais são as vantagens de se utilizar um sistema construtivo como o steel frame, né? Algumas dessas vantagens. A primeira é o desempenho, né, o conforto térmico e acústico do sistema, que são excelentes. O desempenho do sistema steel frame com paredes mais finas até que a alvenaria é muito superior que a alvenaria, então o desempenho é uma grande vantagem do sistema. Garantia e durabilidade e resistência do sistema. Muita gente, uma das primeiras perguntas que fazem, mas isso vai durar quanto tempo? Quanto tempo dura uma obra de steel frame? Uma obra de steel frame dura o tempo que é para uma obra durar. O que é o tempo que é para uma obra durar? O tempo para uma obra durar é a vida inteira. A gente estima que, em média, 50 anos que é a vida útil de uma construção, né, que a gente utiliza. Mas é um sistema construtivo que não é para acabar. Então, essa questão de durabilidade e resistência, eu sempre exemplifico assim, a obra de steel frame ela vai ser uma obra que é para ser permanente. Não é uma obra que é para ser provisória, tá? É uma construção permanente, uma casa que é para construir e morar e por muitos e muitos anos. Você ganha bastante organização no canteiro de obra, né? Facilidade de manutenção também é um método construtivo que ele tem uma facilidade de manutenção muito grande. O prazo de execução é muito menor no steel frame, e a gente também vai falar segurança do trabalho a respeito disso um pouco mais na frente, que quanto menos tempo tem uma obra, menos expostos estão os trabalhadores a riscos, né, de acidentes naquele canteiro. Racionalização de materiais e de mão de obra, então você utiliza materiais mais racionalizados, não se utiliza água, é uma construção a seco, por exemplo, então isso aqui entra muito na parte de sustentabilidade, e você também trabalha com a quantidade de pessoas menor na obra, então você trabalha com uma quantidade de pessoas também menor nessa obra. Então, essas aí são algumas vantagens do steel frame. E a fidelidade orçamentária, que é uma dor, né? Um calo da gente aqui no Brasil, é a fidelidade orçamentária, né? A gente sempre orça uma obra e ela custa 3 vezes mais do que você orçou, né? Então, essa fidelidade orçamentária também no steel frame ela é muito apurada. O que você orça é realmente o que você vai pagar no final das contas no material. Então, essas são algumas das vantagens dessa metodologia construtiva, que é o steel frame, sistema construtivo. No geral, eu quero deixar claro aqui que, apesar de ter vindo falar sobre segurança no trabalho, sobre steel frame, eu não sou especialista em segurança no trabalho. Então, o olhar que eu vou apresentar aqui sobre segurança no trabalho e sobre essa questão de riscos é muito mais geral, né, do que específico, falando de norma, falando de NR18 e etc. Eu acho que tem profissionais no mercado muito mais habilitados para falar isso do que eu, porque a minha parte como trabalho, eu sou especialista em estruturas metálicas, né? Então, eu faço projeto estrutural, mas tem algumas vantagens que eu consegui enxergar e eu vou trazer aqui durante o período da minha apresentação a vocês, que depois a gente vai discutir junto aí, eu tenho certeza que também a Heloísa preparou algumas coisas mais técnicas sobre o steel. Outra coisa também, eu não vou aprofundar muito na tecnicidade do sistema steel frame, tá? De montagem e tal. Vou tentar não aprofundar muito, porque a gente tem outros temas para abordar aqui hoje. Conceito Light Steel Frame, né? A tecnologia é uma tecnologia autoportante de construção a seco. E aí eu vou entrar em alguns componentes do sistema agora, para a gente entender mais ou menos como é feita essa obra, né? E aí depois a gente aborda um pouquinho mais do que realmente eu vou falar aqui, que é a segurança no trabalho. Quais são os componentes do sistema steel frame, né? Essa palavra frame vem de quadro no inglês, né? E steel. Então, o steel frame é um quadro de aço, né? E aí, nessa imagem, vocês têm exemplificado um frame, que a gente chama, que aqui a gente acabou traduzindo no Brasil como painel.
Isso aí é um painel de aço, um desenho de um painel de aço. A composição de vários desses painéis formam as nossas paredes, lajes, coberturas. Então, o steel frame, essa palavra steel frame surge daí, dessa composição desse painel. E tem algumas maneiras diferentes de você fazer esse painel. Esse painel ele é feito com aço galvanizado, é um aço galvanizado e conformado a frio. Então, ele é um perfil formado a frio. Hoje, nós temos uma norma brasileira para o projeto e cálculo de perfis formados a frio, que não serve só para steel frame, mas também serve para para estruturas metálicas com perfil formado a frio no geral, né? O perfil formado a frio não é usado só no steel frame, mas esse perfil formado a frio que a gente usa no steel frame é um perfil galvanizado, né? Até atrás de mim tem uma imagem de uma obra, você vai ver que é um perfil prateado, né? Ele é cinza. E o que confere essa característica prateada nesse perfil é essa galvanização, que é uma zincagem, e também protege esse perfil à corrosão. Então, o nome steel frame vem desse painel, né? E tem algumas maneiras de você fazer esse painel. Nesse exemplo específico, você vai ver que aqui na parte superior tem uma guia, né? Um perfil U, que ela está na horizontal, e na vertical nós temos o perfil U enrijecido, que são os montantes. Esses montantes eles são colocados a cada 400 ou a cada 600 milímetros, dependendo do cálculo estrutural. Então, basicamente, o formato de um painel que compõe as paredes da estrutura de steel frame é esse aí. Esses painéis, geralmente, eles são estruturais, né? Então, o steel frame é uma tecnologia de paredes autoportantes. A ideia do steel frame é você pegar aquela carga, né, que tem numa obra, que geralmente você tem uma laje, aí na construção convencional você distribui essa carga para vigas e dessas vigas para pilares. Então você concentra nos pilares essa carga. A ideia do steel frame é você subdividir essa carga em vários pilarezinhos menores, né, pilaretes, por assim dizer, mais esbeltos, de forma que você consiga usar uma estrutura muito mais leve. Então, a estrutura de steel frame ela é muito mais leve do que uma estrutura de concreto, né? Até 8 vezes mais leve. Uma parede comum aí de steel frame ela vai pesar por volta de 32 kg por metro quadrado. As alvenarias pesam em mais de 200 kg por metro quadrado, né? Só para vocês terem ideia de um comparativo de peso do sistema, por isso é chamado de um sistema leve, né? De construção leve, com um sistema convencional que é a alvenaria, tá? Então, o frame, ele vem desse painel de aço. Depois desse painel de aço, são colocadas placas, que a gente conhece muito no sistema de steel como revestimentos, né? Só que não é o revestimento que a gente está acostumado a pensar no revestimento na construção civil, como cerâmica, porcelanato, não. Esses revestimentos são próprios para o sistema e fazem a composição dessa parede. Essa parede que está aí no slide é a composição que hoje é mais usada no Brasil. Eu acredito que 80% a 90% das obras utilizam essa composição. Que é o quê? A estrutura de aço. Por dentro dessa estrutura de aço se usa um isolamento termoacústico, que pode ser uma lã de vidro, uma lã de rocha ou uma lã de PET, né? Dependendo da preferência e da qualidade que você quer dar termoacústica para aquela parede, né? Após essa estrutura de aço, é colocado na parte externa uma chapa de OSB, que é o Oriented Strand Board, é uma chapa de madeira tratada, né? É uma madeira um pouco diferente, ela é feita com lascas de madeira, então ela tem fungicida, inseticida, enfim, mas é uma chapa de madeira de 11 milímetros, geralmente, que é usada na fachada. Após essa chapa de OSB, é colocada uma membrana hidrófuga, porque hidrófuga é uma membrana hidrofugante. Ela protege a construção da água, mas ela permite que a parede respire, que o vapor saia da parede, para que não exista nenhum tipo de condensação de água dentro dessa parede que vá ter alguma patologia no futuro. Então, é colocado, essa obra é envelopada com essa membrana. Essa membrana ela pode ser tanto uma membrana física, que ela parece um TNT, um negócio assim,
ou ela pode ser uma membrana líquida também, tipo uma impermeabilização líquida, mas é muito importante que ela seja hidrofugante, né? Que ela não, você não pode, por exemplo, colocar uma lona plástica nesse lugar aí, porque ela não vai permitir que a parede respire. Após essa membrana, é colocada uma placa cimentícia, geralmente de 10 ou 12 milímetros, né? Essa placa cimentícia também produzida no Brasil muito, e é o sistema mais usado no Brasil. Depois dessa placa cimentícia é colocado um base coat, que é uma argamassa estruturada com a tela de fibra de vidro, e após isso o acabamento, que pode ser uma textura, geralmente é uma textura, pode ser, mas também pode ser uma cerâmica, um porcelanato, enfim. As finalizações aí do sistema são variadas. Mas esse é o principal, é a principal composição que a gente usa para a parte externa. Na parte interna, é o velho conhecido nosso drywall, né? As chapas de drywall, RU, ST, que a CT que é a comum, RU para água, se a parede for uma parede que precisa de isolamento a fogo, de incêndio, uma placa RF, que é resistente a fogo, que é aquela rosinha, mas por dentro não tem muita novidade. As novidades mesmo são na parte de fora do sistema. O sistema de steel frame, ele é um sistema que ele é totalmente aparafusado, ele não tem solda. Apesar de ser uma estrutura metálica, ele não tem solda. E aí a gente já começa a falar também de risco, né? Você tirando a solda de uma estrutura metálica, você diminui muito o risco de acidente, né? Diminui muito, porque a solda é um material muito complicado de se trabalhar, os EPIs que você precisa usar em solda são mais pesados, solda em obra, eu também trabalho com estruturas metálicas convencionais, e é um negócio que eu não gosto de fazer, porque além de você não conseguir garantir uma qualidade muito boa dessa solda na obra, é um negócio muito complicado dessa parte, na parte da segurança do trabalho, né? Porque se não tem um técnico de segurança mesmo ali conferindo e vendo se está usando a EPI, se está tudo certinho, é um risco muito grande você levar uma máquina de solda para uma obra. Então, o sistema ele começa essa industrialização, e um parafuso é uma ferramenta manual, uma parafusadeira, que o trabalhador ele vai precisar de um óculos e de um protetor auricular, e nada mais, né? E uma luva. Mas é uma ferramenta muito mais simples do que uma ferramenta de solda, né? Uma solda MIG, ou mesmo uma solda elétrica, que é menor, mas a solda demanda mais EPI, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá ouvindo tudo certo aí? Eu gosto sempre de estar puxando esse feedback para eu não estar falando aqui e vocês não estarem ouvindo. Tarcísio, se for possível, né, tem um comandozinho aqui na sua tela, bem embaixo, na lateral, seria a lateral direita, onde você consegue colocar modo apresentação. Claro, vacilo mesmo. Só isso, porque de resto tá... Aí, perfeito. Perfeito. Show de bola. Me perdoem, tá? Me perdoem mesmo. Estão ouvindo bem agora, né? Vamos falar agora um pouco sobre a industrialização no sistema, né? Quando você pensa em indústria, em obra industrializada, falando um pouco Brasil, nós somos uma das nações aí que tem a construção civil menos industrializada de todas. Isso é até uma vergonha para nós, né? Mas vamos falar um pouco da industrialização no sistema. Mesmo o steel frame, ele tem características de industrialização, dependendo da obra, diferentes. Tem obras de steel frame mais industrializadas e tem obras de steel frame menos industrializadas, né? E é isso que eu vou explicar para vocês, começando do aço, né? Hoje nós trabalhamos com 2 tipos de conformação de aço no Brasil. E no mundo, né? Não só no Brasil. Um que é muito conhecido no mercado como aço engenheirado, ou frame CAD, e outro que é muito conhecido no mercado como aço stick, né? Stick. Então, no mercado de steel frame, tem essas 2 nomenclaturas, engenheirado e stick. Qual é a diferença, você falando desses 2 tipos de materiais? É o mesmo tipo de aço, o aço galvanizado,
geralmente os perfis têm as mesmas espessuras e tamanhos de alma, tudo. Só que a forma como ele é fabricado é diferente. Começando pelo perfil stick, que é um perfil mais cru, é um perfil que é menos industrializado, são barras de guias e montantes, como eu mostrei no desenho para vocês, que geralmente vão para a obra em barras de 3 e 6 metros, né? Em barras, essas barras são entregues na obra, e todo o processo de fabricação dessa estrutura, ele é feito na obra por trabalhadores ali na obra, né? Montadores. Então, o que acontece? Quando essas barras vão para a obra, os cortes são feitos na obra, todas as furações, os encaixes, e essa montagem de painel, ela é toda manual, ela é artesanal. Então, você pega essas barras de 3 e 6 metros e transforma ela, com cortes e furações, em uma estrutura de steel frame. Qual é o problema de você montar uma obra stick, né? Não problema técnico, tá? Porque da parte do steel frame é ok, não tem problema nenhum, a estrutura vai funcionar da mesma forma. O problema de risco de acidente. Começa que você levando esse material em barra de 3, 6 metros para a obra, o primeiro serviço que você vai ter que fazer é corte. Então, você vai ter que ter uma policorte ali na sua obra e um profissional cortando todas essas barras nos tamanhos corretos, né? Então, é o primeiro risco que você tem. O segundo risco é que todos os parafusos que você for utilizar para parafusar essa estrutura serão parafusos autobrocantes, que são aqueles que têm a ponta broca, né? E também esse parafuso autobrocante, ele gera uma limalha ali que também, se de repente o trabalhador tiver sem óculos, pode atingir ali o seu olho e causar um ferimento. Então, essa metodologia STIC, para essa questão de risco laboral, de risco de acidente de trabalho também, é um problema, porque você está gerando um período de trabalho na obra ali que você vai ter muito corte. Para vocês terem ideia, tem obra que chega a gastar 2, 3 mil reais de disco de corte, né, em insumo. Então, é muito corte mesmo. A outra metodologia que a gente chama de engenheirado, quem faz todos esses cortes e todas essas furações é uma máquina. Essa máquina que está centralizada aí no meio dessa apresentação. Essa máquina é uma máquina CNC. A gente faz o projeto estrutural aqui no 3D na nossa engenharia, transfere esse projeto para o computador dessa máquina e essa máquina faz todo o serviço de furação e corte dessa obra. Então, assim, é muito diferente você montar uma obra stick do engenheirado, porque resta muito pouco material para ser adaptado, a não ser que tenha uma adaptação, uma mudança ali de projeto, mas resta muito pouco material ali para o trabalhador manufaturar naquela obra, porque a máquina faz tudo, ela faz os encaixes. Essa foto da direita você pode ver que tem essas furações que são feitas por essa máquina, os encaixes e principalmente os cortes nas peças são todos feitos na máquina. Então, não cabe mais a adaptação depois que vai para o canteiro de obra. Isso diminui muito o risco de acidente, principalmente no que diz respeito a cortes, tá? Então, a primeira vantagem de você estar se industrializando, mesmo um sistema que já é industrializado como steel frame, é essa. Você consegue usar uma máquina que ela tem uma tecnologia maior. É claro que essa máquina geralmente é uma máquina mais cara e o material engenheirado é um pouco mais caro do que o material stick, mas quando você coloca ali na balança, geralmente nem fazem essa conta de risco de acidente de trabalho, mas mesmo quando não faz, você tem ali uma demanda de serviço de corte na obra que você elimina. Então, você elimina o risco na obra. Fora que você também elimina os dias trabalhados naquela obra, ou seja, os dias trabalhados naquela obra são menos e também você elimina o risco através do prazo, né? E para o profissional que mexe nessa máquina, ele não mexe com corte, a máquina faz tudo. Então, ele simplesmente mexe no computador, coloca a máquina no automático e vai retirando os perfis ali da máquina.
Outra coisa também é que você já carrega a bobina de aço direto nessa máquina e você não tem perda. Por exemplo, se você tem perfis com 2,70 m para cortar e você tem barras de 3 metros, então para cada barra de 3 metros você vai perder 30 centímetros. Para cada barra de 3 metros você vai perder 30 centímetros. Essa máquina ela já faz o perfil com 2,70 m, exatamente milimetricamente com o tamanho, e já faz todas as furações e os encaixes ali nesse perfil. Então, o primeiro passo na industrialização, mesmo no steel frame, é se trabalhar com perfil engenheirado, né, e não com perfil stick, e eliminando esse risco aí na obra. Beleza, Tarsis. Então, a gente já industrializou uma parte do sistema. Conseguimos agora, em vez de mandar os perfis para ser cortados na obra, a gente vai cortar esses perfis através da máquina CNC. Oi? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Posso continuar, né, Juarez? Por favor. E eu faço mais uma vez um pedido. Espero que não seja eu, acho que não era. Não era. Mas eu faço mais uma vez um pedido para que, eu acho que Tatiana e Léo Formiga, como eles subiram aqui na tela, normalmente quem fala sobe, né? Tá. E aí eu pediria, por gentileza, que fechasse o microfone. Obrigado, mais uma vez. Ok, obrigado. Vamos lá. Então, beleza, Tassis, a gente já industrializou parte do sistema, né? Eu entendi que o perfil engenheirado, ele é diferente do perfil comercial, né? Do perfil stick. Então, esse perfil engenheirado, ele confere uma qualidade, ele elimina esse risco na obra. Qual seria o próximo passo dessa industrialização? O próximo passo dessa industrialização é a montagem dos frames na fábrica. Por quê? Porque em uma indústria, a gente tem um controle de segurança do trabalho, às vezes mais rigoroso do que em determinadas obras, principalmente falando de obras pequenas. Quando você vai para obras de maior porte, né, a segurança que tem um técnico de segurança na obra, que é obrigatório ter esse técnico de segurança, aí tudo bem, mas geralmente quando se fala em obras menores, obras residenciais, toda essa parte mais criteriosa com a segurança do trabalho não é feita. Então, qual seria a próxima etapa? A gente está montando esses painéis, esses frames na fábrica. A primeira grande diferença de se montar na fábrica é de montar no canteiro de obra. A montagem na fábrica vai ser feita em cima de bancadas e não no chão. Geralmente eles montam no chão, no canteiro. Então, na fábrica vai ter uma estrutura mais confortável para o trabalhador montar esse painel, né, que é esse frame, e também vai lhe conferir ali um conforto maior, e também isso também evita acidente. Então, o próximo passo é uma estrutura que a gente chama de painelizado, né, versus o paletizado. O paletizado é o quê? O paletizado, mesmo sendo feito na máquina CNC, ele vai ser simplesmente arrumado no pallet e mandado para a obra desmontado, e eles vão montar tudo lá. Já aqui na indústria, não. Se a gente fizer um painelizado, a gente vai montar todos esses quadros de aço, vamos colocar no caminhão esses quadros e não vai ter essa etapa de montagem de painel na obra. E, mais uma vez, a gente tira parte do serviço que seria no site, no canteiro, e coloca off-site, coloca numa fábrica, reduzindo mais ainda esse prazo de atuação de mão de obra no canteiro de obra, né? Essa interferência. Então, assim, a obra ela começa a acontecer na indústria, né? E não no canteiro, e eliminando mais ainda esse prazo. Então, a gente já eliminou o prazo não tendo corte, né? Fabricando CNC. A gente elimina mais um pedaço desse prazo, não tendo a montagem do painel, só tendo o posicionamento depois das paredes e a união desses painéis. Então, o próximo passo é o material já ir para a obra montado. Isso aí confere mais segurança também no quesito segurança do trabalho. Beleza, eu mandei o meu painel montado para a obra. O que eu posso fazer para melhorar isso? Entregar esse painelizado com
os revestimentos. E aqui eu vou falar algumas ações que a gente consegue tomar na indústria, que às vezes no canteiro não é possível se ter, né? Então, além dos painéis montados, a gente consegue levar essas obras já com plaqueamento, né? Ou pelo menos alguma parte desse plaqueamento, ou só USB, mas qualquer serviço que você incorpore na indústria e tire do canteiro, você está evitando risco lá no canteiro. E a indústria, você sabe que o técnico de segurança está mais em cima, que o site, né, a parte da fábrica, ela está mais preparada tecnologicamente e ferramentalmente do que uma obra, né, para determinadas coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Para a gente fazer um painelizado na fábrica, a gente pode fazer o quê? Por exemplo, o OSB, ele vai ser um material que vai ser cortado. Na obra, esse OSB seria cortado com uma serra circular, manual. Já na fábrica, a gente consegue cortar esse material com uma serra circular de bancada. Isso aí já elimina risco, né? O cara está trabalhando ali com a serra circular manual, diferente dele estar trabalhando mais confortavelmente numa bancada e cortando esse material. Na fábrica, você pode ter, a gente consegue ter um setor só para fazer esse determinado tipo de serviço. Então, eu tenho aqui uma área na minha fábrica que pode ser só para cortar USB, com um funcionário que ele só corta USB o dia inteiro. Ele usa os EPIs para cortar USB, ele tem um treinamento para cortar USB, para cortar a placa, e ele só faz isso. Isso também elimina risco, porque o cara que faz tudo na obra, às vezes ele perde a atenção. Ele está montando o painel agora de manhã, mas à tarde ele está cortando USB, no outro dia ele está fazendo argamassa, e no outro dia ele está instalando membrana. Então, você consegue ter um setor da fábrica direcionado. Então, você vai descer lá para o seu PCP um corte de USB, um projeto com todos os cortes, e o cara ele vai ficar ali o dia inteiro simplesmente cortando o USB na bancada ou a placa cimentícia, né? Que também, grande parte das placas do mercado precisa também ser cortado com ferramenta elétrica. E só tem, hoje no Brasil, 2 placas no mercado cimentícias que a gente consegue cortar com estilete, que é a Plaquilux e a Aquapena, que é uma importada. Mas todas as outras é necessário uma maquita ou uma serra circular, né? E toda vez que eu não vou falar que eu sou totalmente leigo, porque não, eu já trabalho com obra há muito tempo, já trabalhei com muita obra que tinha segurança do trabalho e tal. Mas o maior risco que eu enxergo numa obra de steel frame é corte, ferramenta de corte, né? O maior risco que o funcionário está exposto é a ferramenta de corte, seja uma maquita, seja uma policorte para cortar o perfil, seja uma maquita para cortar a placa, seja uma serra circular para cortar as madeiras as chapas de USB. Então, corte é o maior risco. Se você consegue abafar e eliminar esse risco de corte, trazer para dentro da indústria e levar esse material já todo cortado, de forma que o cara não tenha mais esse risco, aí você vai se preocupar com outras coisas na obra. Você vai se preocupar, de repente, que você vai ter um material transitando em altura ali, com um muque, vai se preocupar com outras coisas. Quanto mais a gente industrializa esse sistema, mais a gente ganha. Outro exemplo, se eu conseguir essa fachada, o máximo que eu conseguir colocar de plaqueamento, de chegar mais próximo do acabamento dela, melhor. Eu também vou diminuir a exposição de funcionários em altura. Por exemplo, se eu pego uma obra para fazer um prédio, para fazer 4, 5, 6, 10 pavimentos, para fazer a fachada em steel frame, que é possível fazer fachada em steel frame de qualquer tamanho, se eu levo esse material totalmente desmontado para fazer tudo na obra, eu vou ter muito trabalho em altura. Se eu levo esse material painelizado e já quase finalizado, eu reduzo muito, eu consigo reduzir de 100% para 20% essa exposição dos trabalhadores em altura, que também é outro risco grande, né? A altura seria um outro risco a ser considerado, né? Se a gente for montar uma PPRA aí do sistema de steel frame em determinadas funções, então altura e corte seriam os 2 principais. Se você consegue pegar e abafar esses riscos de forma a eliminar o máximo possível, você elimina muito o risco de acidente de trabalho, né? E são esses benefícios que a industrialização, você tirar a obra do canteiro e trazer para uma fábrica, vai te dando, né?
principalmente em obras menores. Há obras muito grandes, segurança do trabalho, mas mesmo assim, pensa num prédio de 15 pavimentos. Se você já leva essa fachada toda pronta e já vai instalar toda essa fachada pronta, você vai ter menos trabalhadores trabalhando em altura e por menos tempo, né? Então, isso elimina muita coisa. O último passo de industrialização que a gente teria seria aí partir para uma construção modular. Aí, em uma obra que ela é feita realmente 100% na fábrica. Esse exemplo dessa foto é uma kitnet que a gente entregou agora no mês de janeiro. A gente fez essa kitnet, essa obra inteira, né, na fábrica, tudo, 100% na fábrica, até a textura de acabamento. A única coisa que foi feita no canteiro foi a fundação. Então, a obra foi feita inteira na fábrica, com critérios de segurança do trabalho aqui do nosso site, né, da nossa indústria, e foi levada pronta. Então, esse aí é o grau máximo da industrialização que a gente consegue chegar. Ah, já tenho isso no Brasil? Tenho. Tem exemplos menores e mais humildes, como o nosso da Tecnoframe, e tem exemplos gigantescos, como uma empresa que chama Brasil ao Cubo, que está montando um prédio de 8 pavimentos, totalmente modular. Esse prédio foi inteiro feito na fábrica deles, em módulos, né? Em módulos volumétricos, assim como essa kitnet, e ele está 100% sendo montado, um prédio de 8 pavimentos. Eles montaram, se eu não me engano, 5 ou 6 hospitais dessa forma também no ano passado, né? Por conta dessa questão de Covid. Então, assim, o grau máximo da industrialização do nosso sistema é a construção modular. E aí, com a construção modular, você elimina praticamente todo o serviço de canteiro e traz para dentro da fábrica, que é um ambiente mais controlado. Tá bom? Vou mostrar algumas fotos de obra para vocês verem como é uma estrutura em uma obra de steel frame. Essa estrutura é uma casa em Campinas, uma casa de 400 metros quadrados. 900 metros quadrados. Ela foi feita com estrutura principal em estrutura metálica convencional e as fachadas em steel frame. Aqui está aquela etapa da membrana, da membrana hidrófuga que eu falei para vocês. Nesse caso, foi uma membrana líquida, porque não foi colocado placa cimentícia nessa obra, foi um outro tipo de acabamento, é um acabamento que é feito com EPS. Então, tem o OSB e ela é toda... nessa etapa aí, ela já está toda com a membrana líquida instalada. E esse aqui é o resultado final dessa mesma casa. Né? Então, uma casa de 900 metros quadrados alto padrão, foi montada em pouquíssimo tempo. E eu trouxe umas fotos aqui de uma obra que ela foi painelizada 100%. Todo o aço foi painelizado. Essa obra aqui foi um minuto pão de açúcar, e toda a estrutura, né, metálica foi montada em fábrica, inclusive essas treliças aí que tem 15 metros e 60, se eu não me engano. Então, essa estrutura ela foi totalmente montada na fábrica e levada, né? Você está vendo que eles estão içando as treliças nesse momento dessa foto, né? Mas ela foi toda painelizada. Então, nós não conseguimos implementar já a parte de chapas, né, nessa obra, mas a parte do painel do frame foi 100% levado painelizado para a obra. Eu nem sei quanto tempo eu já fiz aí, mas não sei como é que funciona agora, Juarez. Vai ter perguntas, já vai entrar na sequência. Então, a minha apresentação mesmo, eu tentei ser o mais objetivo possível. Olha, sua apresentação foi excelente. Eu acho que nós estamos, na verdade, linkando essas informações desde o primeiro dia. Tem uma síntese aí, que é uma síntese muito adequada, né, para tudo que foi apresentado, que é mostrar a segurança acoplada como cultura nos processos construtivos. Os exemplos, a forma como foi encaminhada, a forma como foi lida também o aspecto do risco, né, da matriz de risco. Qual é o nosso, nesse setor do steel frame, qual é o nosso problema? Ferramenta de corte. Então, vamos concentrar o que seria a nossa capacitação, a nossa tecnologia, a nossa possibilidade de fazer diferente, sempre associada à questão da produtividade.
para garantir que trabalhadores não sofram acidentes, né, com ferramentas de corte. Bom, a ideia é que a gente faça, depois da palestra principal, os debates com os debatedores que estão aqui previstos na agenda, e depois a gente abre para perguntas, porque seguramente alguma das dúvidas que a sua palestra ensejou vão ser resolvidas pelos debatedores, e o que restar a gente encaminha, então, para o conjunto, palestrantes e debatedores. Então, eu quero agradecer muito, Tassi, por essa palestra altamente esclarecedora e parabenizar o setor. Aí é importante fazer isso, né? Parabenizar o setor e o processo pela preocupação e pela prioridade com as questões de segurança do trabalho e ambientais, né? Contribuindo para obras de execução planejada, obras que tenham em mente a preservação do meio ambiente de trabalho, do meio ambiente, do entorno e da saúde e qualidade de trabalho dos trabalhadores. Então, parabéns, muito obrigado. Eu vou pedir, né, que a gente possa agora entrar na fase de debates, convidando a minha querida amiga Heloísa Pomaro, arquiteta da construtora Micura Steel Frame, criadora, idealizadora da técnica Steel Frame no Brasil, que possa, então, fazer os seus comentários em torno da apresentação do Tarsis. Muito obrigado mais uma vez, Tarsis. Heloísa, que bom te ver. Que ótimo te ver também, Juarez. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. E boa noite para todos, né? Tassi, olha, você deu uma aula maravilhosa. Temos sim. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Parabéns. Muito didático, calmo. Tranquilo, né? Isso foi muito bem-vindo mesmo. E já esclareceu um monte de coisa, e algumas coisas eu vou colocar aí também para aguçar mais essa construção maravilhosa que é a industrialização, né? Que é o steel frame, né? Juarez, já te agradeço do coração aí, vamos aí trabalhar em cima do steel frame. Eu já vou colocar... Claro que... assim, se eu começar a falar, eu vou falar bastante coisa do Tassi, e aí acaba a minha apresentação ficando um pouco sem noção. Assim, na realidade, eu também sou igual a você, viu, Tassi? Eu sou arquiteta, adoro criar e adoro o steel frame, trabalho com steel frame há 24 anos, tenho uma empresa de 34 anos, vou já colocar minha apresentação, e já vou colocar para vocês. Então, os vizinhos, né? Estamos no quintal, né, Tassi? Um do Você outro, está em Arujá e eu estou em Mogi das Cruzes. Está me devendo uma visita, inclusive. Com certeza irei, viu? Com certeza. Deixa eu só colocar minha apresentação para a gente começar Juarez, você, quando fala que eu tenho que você acha assim que eu devo comentar o que Olha, eu sou novata nessas apresentações, tá? Virtuais. Eu adoro o microfone, eu adoro... Então... Eu adoro presencial também, né? Mas foi o que nos restou por hora. Sim, está tranquilo. O nosso próximo encontro, com certeza, Heloísa, vai ser virtual. Eu estou na fila da vacina, né? Aliás, eu estou me candidatando aí àquele esquema que é o que sobra do dia, né? Então, eu já ganhei o direito, pela minha idade, a reivindicar. Se sobrar uma vacina no dia, eu estou na fila. Então, em breve, nós vamos ter o nosso presencial. Que legal. Temos o congresso no final do ano, né? Que é o encontro de vários, e que conto com você também, né, Juarez, Tassi, todos, né, Léo, todos que estão aí na apresentação, todos, e convido todos. Então, Juarez, eu comento o Tasso, eu posso ir apresentando e fazendo uma dinâmica aí do que o Tasso falou, e o que você fala, Juarez?
Acho ótimo, perfeito. Tá, então vamos lá. Então, a Micura, como eu estou dizendo, ela tem 35 anos e 24 anos que a gente trabalha com steel frame. Eu vou apresentar um pouco da minha empresa, um pouco da Heloísa, porque a Heloísa ela entendeu que o steel frame seria a técnica, ou melhor, seria o sistema construtivo mais sustentável que, na época, há 24 anos atrás, seria bem-vindo para o Brasil. Então, desde então, eu trabalhava com o wood-frame, sempre trabalhei com tecnologia industrializada, o wood-frame que eu trabalhava era artesanal, mas a procura do novo era uma coisa incansável, né? Eu ficava procurando e fui, na época, na Eternit, na Brasilite, criamos uma placa que chamava... ela era feita de arroz, pó de arroz, enfim, era orgânica. A gente trabalhou em cima de umas técnicas para criar o steel frame, para começar o steel frame. O drywall ainda nem estava aqui no Brasil, quando a gente já estava fuçando no wood frame no Brasil. Então, a Micura, eu e Boni, a Boni, minha sócia, né, que é engenheira, que é a minha engenheira e a calculista, né, aqui, que faz todos os meus projetos ficarem em pé, né, porque, afinal de contas, nós arquitetos fazemos coisas que só os engenheiros conseguem colocar a obra em pé. Então, eu nesse processo todo, eu vim sendo presidente disso, presidente daquilo, então fui fuçando, fui tentando colocar no mercado o steel frame e organizar isso. A última instituição que eu estive foi na Abcem, que eu fiquei vice-presidente para tentar colocar a norma do steel frame e para poder alavancar isso no mercado com uma regra melhor. Porque o steel frame, para mim, é processo, como você mesmo disse, Juarez, e como o Tassi disse, é processo, é projeto, valoriza demais o arquiteto e o engenheiro, porque é projeto de arquitetura bem elaborado, bem trabalhado, bem detalhado, para depois partir para o projeto de engenharia, de todos os complementares. Então, o projeto começa, o steel frame, a industrialização começa no projeto, nas definições, nos procedimentos, nas escolhas. O Tasso colocou uma proposta de que ele trabalha com placa USB dentro e fora e placa cimentícia ou qualquer outro revestimento fora. A Micura ela não usa muito a USB dentro e fora, mas por uma questão de escolha e de ter um calculista fazendo esse trabalho conosco, e a gente evita alguns serviços, alguns custos a mais na obra. Então, a gente não são todas as obras que a gente usa USB dentro e fora para fazer essa composição do sistema. Então, a Micura ela usa mais a placa cimentista para o lado de fora e o gesso acartonado para o lado de dentro, né, para compor as paredes do sistema. Não por uma escolha nossa, e quando o cliente quer, a gente usa os dois sem problema nenhum, com algumas precauções que tem que ter no sistema para não ter umidade, para não ter N coisas que podem ter a patologia, né? Quando a gente fala de steel frame, a gente está falando de total sustentável, né? Porque o aço ele é 100% sustentável, né? A gente está falando de uma sobra que não existe, né? Até porque quando você trabalha com aço corrido, que é o aço guia e montante, né? Que eu tenho aqui uma amostrinha para fazer para vocês, seria guia, não sei se dá para ver, tá? Guia e montante, né? Que são duas coisas que você coloca e faz o sistema, que é uma forma de construir. E a outra forma de construir é o engenheirado que o Tasso passou, que é onde tem já os parafusos, que vai todo, que é montante com montante. São essas duas formas que a gente tem de steel frame aqui no Brasil.
Então, quando você faz o aço corrido, há possibilidades, né, Tassi, também, de você mandar já no stick, já cortado, já paletizado, já todo pronto, né? Você também pode, para não ter o desperdício, para você não precisar cortar no local, né, na obra. Então, o guia montante, a gente também pode fazer esse trabalho, como faríamos no engenheirado, que já vai também ou paletizado ou também empacotado para o colaborador, o montador, executar os pallets na obra. Então, esses riscos que a gente tem de corte, nós temos em qualquer tipo de obra, até a colher do pedreiro, ela sai fogo, dependendo do tijolo, né, ou do bloco, sei lá. Então, também sai as suas faíscas. Então, esses EPIs básicos, que é luva, que é óculos, que é o protetor auricular, o cinto, a bota, né, com biqueira, né, com ponta de aço, o capacete. Esses assim são IPIs assim fundamentais, né, em qualquer tipo de obra, né? Então, isso os nossos colaboradores eles precisam, e a gente já dá esse kit e trabalha isso com muita exigência na obra. O cinto de paraquedista, não é um cinto de paraquedista, mas a gente usa o cinto para altura, né? Então, essas coisas a gente esse kit já é um kit que todos os nossos trabalhadores eles já recebem com uma regra muito exigida pelo líder que tem que ter, entendeu? Como também o uniforme, a calça, enfim. Então, essas coisas a gente fiscaliza e fica em cima do trabalhador, para que a gente não tenha problemas, né? Que seria que acaba alguns tirando a luva, porque existe essa loucurinha lá dentro de que não preciso de luva, não preciso de... Mas a gente está sempre em cima exigindo. Quando a gente fala do steel frame com essa... Eu sou apaixonada por steel frame. Eu falo que eu já casei algumas vezes, mas o que eu mais sou casada mesmo e que eu jamais vou separar, até aparecer um outro sistema tão completo, tão tranquilo para nós profissionais, arquitetos e engenheiros trabalhar, eu ainda estou no steel frame. Eu vim do wood frame e estou agora no steel frame. Então, eu digo para vocês que o sistema ele é total ecológico, porque ele não usa água, ele não usa... se você trabalhar o seu projeto perfeitamente com o manual de montagem, a lista de compra do aço, e com a paginação das placas, tanto interna quanto externa, ele não tem sobra. Se você trabalhar com um grid perfeito, nós, arquitetos e engenheiros, não tem sobra, é uma coisa maravilhosa. O orçamento ele é justo, ele é correto, e é uma obra limpa. Desde a logística da saída da fábrica, desde da fabricação ele já não tem sobra, e quando sobra muito pouco, que vira fita, que vira componentes para o sistema, para a sua obra. Então, é bem-vindo, né? Então, isso é uma coisa que a gente costuma muito... Eu pus um pouco didático aqui, mas, na realidade, eu já queria ter entrado com várias fotos, com várias coisas. É que vocês me desculpam de novo, porque a primeira vez a gente meio que peca, né, um pouco. O sistema ele é tão leve que duas pessoas carregam uma parede de 3 metros de largura por 3 metros de altura. Então, você imagina um engradamento, né, uma parede de 3 metros, sem as placas, só o aço, de 3 metros de altura, 2 colaboradores vão andar com ela, encaixar, enfim, se não tiver altura, né? Se tiver altura e tiver que içar, ou você colocaria um muque, ou você também pode içar com uma corda, com uma rodana, enfim. Então, é muito leve, não é... Você consegue fazer uma montagem de uma casa, um exemplo, de 100 metros quadrados,
e em 10 dias você está com a casa todinha estruturada, telhada, para começar a colocar hidráulica, elétrica e tudo mais. Então, placas e acabar. O cliente, quando vê uma casa em 10 dias, já telhada, com formato, primeiro que para nós profissionais é maravilhoso, que ele não vai mudar. Nem o primo vai lá para falar que tem que mudar uma porta, ou que poderia fazer isso, ou fazer aquilo, ele não mudaria jamais, porque já está pronto, ele está vendo a casa acabada já. Porque aí eles começam a se estimular em fazer acabamento, e blá, blá, blá. Então, quer dizer, anda o cronograma, né? Então, o nosso sistema ele dá essa facilidade, ele dá esse conforto. Eu tenho cenas e coisas gravadas que são fantásticas, né? Assim, o cliente depois, no começo, está naquela insegurança, naquela dúvida, naquela incerteza de que vai ficar mais caro que a alvenaria, aquela mentira da alvenaria, né? Porque o preço da alvenaria, a gente tem tantos adendos, tem tantos BDIs e tem tanto anexos a mais, que no steel frame não, é uma receita de bolo perfeita. E se você fizer perfeito, o bolo vai crescer e todo mundo vai gostar. Então, é muito bem-vindo o nosso sistema quando você tem um projeto de arquitetura definido. Eu gosto de repetir muito isso, porque se você tem um projeto de arquitetura definido, com todos os detalhamentos acabados, o de engenharia veste, é o alfaiate da construção, entendeu? E a gente não tem problemas, porque aí é uma questão do nosso colaborador saber leitura de projeto e ir montando passo a passo aquele processo e o cronograma, e aquele líder que comanda esse sistema, né, que comanda o projeto, né, o gestor da obra, o gestor de projeto que vai estar na obra, ele tem uma facilidade de executar com rapidez e como o cronograma está dizendo e pedindo, né? Então, assim, quando a gente fala do meio ambiente, nós estamos falando de um produto 100% reciclado, né? A gente está falando de 80% menos água. Então, quer dizer, nesse mundo que nós estamos hoje de falta de água, perfeito, é a construção certa, né? Quando a gente fala de economia, a gente está falando de um controle de custo, porque você está falando de uma receita que você sabe quanto vai custar. Quanto de aço você vai usar, quanto de parafuso você vai usar, quanto de placa, quanto de tudo. Então, é uma receita que você manda na logística e chega perfeito, entendeu? Chega por passo a passo, por etapa, né? Quando você não tem espaço no seu canteiro de obra, os engradamentos já chegam prontos, então, cada passo, cada etapa da sua obra vai chegar o material, quer dizer, não tem acúmulo, não tem aquela bagunça de tirar a obra daqui, perdas, né? E perda de tempo e até acidentes de obra, porque tem lá um monte de coisas que não é para ser usado naquele momento e está lá atrapalhando. Então, o steel frame ele te dá essa facilidade, né? Uma das coisas que eu gosto também de dizer é que nós estamos fazendo hoje, dentro do steel frame, uma capacitação de mão de obra verde, né? Que é o trabalhador consciente, né? Ele está consciente daquilo de que ele está usando, do que ele está fazendo. Então, um parafuso na minha obra é dinheiro. Então, a gente capacita muito os nossos colaboradores no início da obra, é exatamente os valores das coisas que estão ali. Então, isso é importante para eles, né? Eles ficam entendendo o que significa valores, entendeu? E custo. Isso a gente passa muito para eles, porque até o ganho de produtividade é o bolso dele que vai estar ganhando e o do cliente. Então, isso é uma coisa que a gente fala e mostra muito, né? Quando a gente fala de stick, que é mais ou menos o que o Tássio estava passou, deu uma breve colocação, eu diria para vocês, quando você trabalha essa primeira obra, que é Sistema Stick, ela é guia e montante. Então, você pode chegar com o seu material dessa forma que está aí. Chega todo empacotado e você executa na obra.
Então, a cada pacotinho disso é uma parede ou é uma treliça. Com o manual de montagem dele, ele consegue elaborar, ele consegue cumprir o prazo e ele vai montando. Sim, o parafuso. É mais ruim? Sim, é mais ruim, lógico, porque onde você tem o furo da parede e colocar um parafuso é muito mais fácil, a produtividade é muito mais rápida, muito melhor. Mas nada que impeça dos dois trabalharem junto. Em algumas obras, a gente usa até os 2 sistemas, até os 3 sistemas. A gente já tem algumas obras, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é o aço pesado e o guia montante, que é o aço corrido, e o engenheirado. Depende do projeto, do cálculo, do que a gente vai estar trabalhando. O de baixo, que é o sistema painéis, é exatamente o engenheirado, que são os meninos fazendo na fábrica, no nosso galpão, e mandando na logística por etapa para ser construído na obra. Uma das coisas que a gente coloca, e nós, há 6 anos atrás, tentamos trazer na Minha Casa Minha Vida, foi essa máquina dentro de um container, que tanto pode ser Fremicad, como pode ser bom, enfim, Tacho, depois você me corrige, tem várias outras aí. Pinaco. Tá. Então, são várias, tem outra, tem a Scott Daly, tem várias outras máquinas, tá? Que são as máquinas que fazem os engenheirados, que facilita. Nós aqui trabalhamos com várias máquinas, com vários programas, que a gente já manda direto do nosso computador para a máquina que vai fabricar. Até porque já vai até lacradinho, fechadinho, cadeadinho, que faz a produção sem ter problema nenhum de erros. Então, essas máquinas facilitam demais o processo da execução dos perfis. A gente criou não, isso já é uma coisa que já vem, nos Estados Unidos tem, na Nova Zelândia já tem, na Austrália, e a gente tentou trazer isso aqui para o Brasil, que para fazer 1.000 casas, 100 casas, 200 casas, a gente levaria a máquina, porque aí paga menos IPI, e aí trabalharia a execução no canteiro de obra. Que aí uma máquina dessa produz 100 casas, 200 casas, rapidinho, e aí facilitaria em logística, só levaria bobina, enfim. E aí temos também o sistema modular, que hoje nós temos o Cubo e temos a Tecno Frame, que o Tássio acabou de falar, que estão montando, que eu acho fantástico, e é uma das coisas que a gente também já criou alguns containers de steel frame para esse tipo de montagem. Hoje a gente está trabalhando com as tiny houses, que são essas casinhas menores, está tendo uma procura gigantesca, exatamente por causa da Covid, isso explodiu, a gente está tendo muita procura sobre isso, e aí isso é super 10, porque sai pré-pronta já do canteiro, do galpão ou da indústria, e é fabricada em 4 dias você está montando, em 5 dias você está montando, em 10 dias, dependendo do tamanho. São casas de 20 metros quadrados até 60 metros quadrados, que a gente determinou que seriam as tiny houses, entendeu? Então, a gente tem algumas que a gente produz. Quando a gente fala de um canteiro de obra, a gente está falando dos riscos que esse canteiro de obra nos traz. Então, isso a gente estuda muito. A gente estuda tanto que eu tenho um engenheiro de segurança, por eu não ser uma engenheira de segurança e não ter essa facilidade de programar os perigos, as dificuldades que tem no canteiro de obra, nós temos o Paulo Amorim, que é um engenheiro de segurança do trabalho, que dá essa assessoria, que trabalha conosco e monta as nossas regrinhas, né? Porque o que é a produção de um canteiro de obra? A partir do projeto estar pronto, ter a receita, a planilha, ter o cronograma de obra, compra de materiais, são as etapas que vão sendo sinalizadas. Primeiro é a fundação, é aquela coisa mais rústica, que é do pedreiro. Acabou essa parte, que geralmente ou é radier, ou é pontual, enfim,
seja qual for, porque dependendo do projeto, a gente compra todos os materiais, chega, acabou, está limpo. Estamos no radier, vem a logística. Aí começa, se foi engenheirado, se é o aço corrido, como que vai ser. Então, tudo isso é uma organização. Então, é onde vai, tudo que chega já vai sendo instalado, porque não existe muito essa coisa de fabricação no local, né? Até porque facilita, as fábricas hoje estão facilitando isso para nós, construtoras. Então, isso é bem-vindo para a organização do canteiro de obra, até para a segurança do nosso colaborador, né? Porque quando ele está sendo planejado essas etapas da obra, o nosso gestor de segurança, que é o Paulo, ele já faz o programa de prevenção de riscos ambientais. Isso ele é muito nós somos um pouco radicais até em algumas coisas. A gente procura ir trabalhar com o nosso colaborador junto. Eu sou uma pessoa que vou em obra. Por mais que eu sou arquiteta, crio tal, mas eu digo que hoje eu sou muito mais obreira e empresária do que só arquiteta, como eu era alguns anos atrás. Até porque é importante você estar na obra vendo, porque assim você vai facilitando a cada projeto a facilidade da execução e todos os riscos que você vai entendendo que não precisa ter na obra. Então, o Paulo Amorim, ele pôs o programa, ele faz para nós toda essa fiscalização, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Isso a gente faz até para que a nossa obra tenha saúde, e não só a nossa obra e nossos colaboradores, né? Até porque tem um colaborador que hoje teve Covid há 3, 4 meses atrás, e hoje está tendo, não tem mais o Covid, está tendo uns reflexos que a gente está encontrando de lentidão, de N coisas que a gente não tinha. Então, esse programa é um programa que a gente está muito em cima, até porque sobe em andaimes, a gente tem obras de 1.000 metros quadrados, de 10.000 metros quadrados, enfim, a gente tem vários tipos de obras que precisa ter isso com muita eficiência, né? E o treinamento de altura, que é NR35, que a gente está sempre atrás não, a gente está sempre na frente para poder não ter também problemas, né? O Paulo, ele criou um diálogo diário de segurança, né? Que assim, é um bate-papo que a gente tem, além da apresentação do projeto, de tudo que vai organizar na obra, que a gente tem um planejamento do canteiro de obra, quando chegam os materiais, o líder vai organizar, e a gente faz esse bate-papo. Geralmente, a gente trabalha com bastante mulheres também na obra, elas estão de TPM, ou elas estão de... enfim, com os filhos com dor de cabeça, o filho que está com febre. Então, a gente traz sempre os próprios homens também, que um dia anterior deram umas bebidas, porque, enfim, N coisas, né? Então, esse diálogo diário de segurança trouxe uma facilidade de entender o que está acontecendo, até para que eles comentem, o líder tem possibilidade de ele não está bem, então ele vai trabalhar aqui embaixo, ele vai hoje fazer isso, e aí não ter a dificuldade ou o acidente de obra, né? É uma coisa que a gente procura dar conforto, dar saúde mesmo, né? Porque o Issue Frame, ele é isso, né? Ele dá dignidade na obra, né? Então, a segurança do trabalho é muito bem-vinda para nós, até porque te dá esse conforto, os requisitos que cada um desses temas nos traz, dá esse conforto da gente chegar no nosso trabalhador e mostrar para ele que ele tem saúde e vai ter uma obra limpa e que ele pode construir a casa dele dessa forma também, né? Então, é bem-vindo. Aqui é um posto de gasolina, né? Porque o Issue Frame, ele é tão leve, ele é 8 vezes mais leve do que a alvenaria, ele dá essa possibilidade de você construir em cima de uma cobertura. Então, aqui nós criamos esse projeto, porque esse cliente nosso, ele tinha 15 postos de gasolina,
e ele era roubado diariamente. Então, a gente criou essa possibilidade de ter toda a parte administrativa, todo o que ele precisava que não podia ficar exposto lá embaixo, que era o refeitório, N coisas dos funcionários, a gente jogou tudo para cima, inclusive o caixa dele era tipo esses pedágios, né, que já ia direto, puxava o dinheiro, os meninos colocavam num buraquinho, puxava direto para um cofre para dar segurança e não ter o dinheiro na mão, né? Então, quando chegasse o ladrão, não tinha o dinheiro na mão e os postos deles ficaram mais fáceis. Quer dizer, na realidade, não ficaram mais fáceis, ele ficou com mais lucro, né? Deixou de alimentar os ladrões. Aqui é o posto, nós fizemos o aeroporto de Cumbica, que hoje é o aeroporto 1, antigamente era o 3, né? Agora virou 1, que antigamente era o galpão da Varing, que acho que era VASP, né? Que era um depósito deles e tal, e que ficou hoje o aeroporto 1, terminal 1. E que é interessante porque a gente não podia colocar nada de peso, as colunas tinham 32 metros de largura, então a gente fez uma produção muito rápida e o steel frame, por ser leve, foi muito interessante, porque a Infraero entendeu como esse sistema era bem-vindo para os aeroportos, e isso foi um trabalho na época da Copa, Olimpíada, e que o steel frame foi muito bem-vindo para eles. Nós fizemos essa parte todinha. No início, tínhamos 30 homens montando os engradamentos e depois 2 MUCs e 8 homens instalando, né? Então, fácil. O steel frame ele te dá essa facilidade e ele diminui, num canteiro de obra, a mão de obra, né? Porque no início de uma obra de steel frame, nesse caso aqui, foram 30 que iniciaram, e depois 8. E numa obra de uma residência de 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, nós não precisamos mais do que 4 homens, né? É interessante que a gente ia montando as estruturas tanto o ar-condicionado, toda a parte de hidráulica, elétrica, tudo ia sendo montado simultaneamente. Então, isso é muito bem-vindo para o nosso sistema e para uma obra que é toque de caixa, né? O interessante dessa caixinha que vocês estão vendo aí embaixo é a sobra de toda a obra, que na realidade não foi sobra, foi uns perfis que depois a gente teve que fazer uns ajustes e foi usado. Então, a gente costuma, em todas as nossas obras, ter uma caixinha dessa para ir jogando a sobra, que na realidade não é sobra, que depois ela é reusável lá. Aqui é uma casa que nós fizemos uma estrutura metálica por uma questão do cliente querer, porque ele queria a estrutura metálica, e é uma casa que tem até elevador, ela é muito grande, ela é uma casa de 680 metros quadrados, só a casa, e mais todos os complexos, aí chegou quase 800, no total deu 880 metros quadrados, né? Então, é uma casa que nós fizemos as paredes de steel frame, o telhado de steel frame, né? Foi uma obra muito rápida pelo tamanho e pelo resultado, porque quando eu falo 120 metros quadrados é a casa com paisagismo, com piscina, acabada, né? Então, é muito rápida. O sistema, você vai montando, né? Você vai encaixando. Aqui é outra casa que também nós fizemos essa casa para a Gafisa, na época ela exigiu que fosse de estrutura metálica, a estrutura, e nós fizemos como deveria ser feito pelo cálculo que eles queriam de aço pesado junto com o aço leve, né? Então, que é o steel frame. Olha a rapidez. Em 8 dias, você já está com a estrutura todinha pronta para telhar. Em 15 dias, você já está telhando. Você está telhando e colocando placa, porque
cada equipe dessa é uma equipe, né? Quem fez a estrutura do aço, quem vai fazer. Então, é muito rápido. O cliente, quando ele vê a casa dele já pronta, armada, ele enlouquece. Ele traz o condomínio inteiro para ver, né? É uma pena, o Juarez, eu tenho milhões de outras fotos, mas eu fiquei tão apegada aos meus 20, 15 minutos, e como eu adoro falar, e a Luana ficou muito preocupada com isso, então nós colocamos muita pouca obra, tá? Então eu tenho várias outras, mas que não daria para colocar agora, porque agora a gente está sem esse tempo assim, nem sei colocar. Mas, para dizer para vocês que nesse caminho todo, que eu poderia também apresentar para vocês, é a minha escola, que é a MIGTEC, que a gente capacita arquitetos, engenheiros, montadores, empresários, CEO de empresa. A gente já chegou quase em 4.000 pessoas, entre e-commerce e na nossa escola. Racional está aí, tá? Não entendi. Não entendi, Juarez. Juarez, eu não entendi. Heloísa. Oi? Não, você não se excedeu. Eu vou Não. fazer alguns comentários agora, né? Tá. Sobre a sua contribuição como debatedora e sobre também o porquê de normalmente a nossa tradição no Instituto Trabalho e Vida está muito ligada a uma concepção de segurança e saúde no trabalho muito localizada naquela construção que seria a construção convencional, concreto e edifícios verticalizados, enfim, a gente está muito voltado a esse segmento. E acaba que fica super interessante, né? Quando eu resolvi mudar um pouco a cara do evento, a gente faz esse evento 2 vezes por ano, todos os anos, né? Era presencial, agora é o que é possível, né? Mas os nossos eventos sempre caminhavam, né, para essa área que seria a indústria da construção mais convencional, né? E aí, esse ano, olha, a ideia é que a gente consiga, nesses 5 dias que nós vamos estar juntos, aí, um tempo muito curto, né, que a gente consiga trazer exemplos de segmentos tão importantes como aquele convencional da construção, né, que estão pensando e fazendo a sua gestão de segurança e saúde. Especificamente aqui no Steel Frame, foi muito interessante num primeiro momento, primeiro momento, né, a pergunta de, gente, mas o que nós vamos, depois dos convites, né, mas o que nós vamos falar num evento de segurança e saúde? E é super interessante essa pergunta, porque, né, pela fala da Heloísa, a gente vê o seguinte: segurança e saúde, quando ela teve que preparar a palestra, ela teve que pensar aquilo que ela faz naturalmente como uma cultura. Sim. Então, assim, para o Steel Frame, a segurança e saúde já é cultura, né? Precisa voltar atrás, pensar atrás, para lembrar que faz por uma questão de segurança e saúde, para atender a norma 18, né? Para evitar não sei o quê, tá. Então, importantíssima essa fala, né? Que deixou claro o quanto o setor, na concepção dos projetos, né? Na concepção da logística, já está incorporando o que seria, né, uma matriz de risco, já está incorporando o passo a passo da prevenção, né? A capacitação permanente dos trabalhadores através dos DDS, os DDIs, né? Então, enfim, virou cultura. Esse setor está falando diretamente com o início do seminário, porque ele foi apresentar lá na primeira tela da Heloísa, né, com uma cor verde, e terminou com uma cor verde, ou seja, aquele verde que a gente está trazendo todos esses dias como valor agregado, né, para todos os setores, mas já que nós estamos no setor da indústria da construção, para o setor da indústria da construção, no Steel Frame, né, e naquela que concebeu
e trouxe a tecnologia para o Brasil, essa questão já está incorporadíssima. A Heloísa também demonstrou uma questão assim, pragmática, né? Em todos os momentos em que ela apresentou algum tipo de preocupação com a técnica ou com a gestão de segurança, ela imediatamente, ou até antes, apresentou também razões de custo, de apropriação, de facilidade, enfim. Quer dizer, nós da segurança não podemos nunca esquecer que nós estamos dentro de um processo econômico e que não adianta falar ou conceber maravilhas se essas maravilhas não tiverem um sentido, uma razão muito própria para convencerem aqueles que vão, né, ter que pagar a conta, ter que fazer investimento, ter que acreditar na necessidade de um ou outro procedimento. Então, assim, parabéns pelo seu pragmatismo. Teve um momento que você falou assim, atrás não, na frente, né, se referindo a um procedimento de segurança. E o resumo, a síntese do seu comentário seria esse mesmo, né? Em relação à qualidade, à segurança, né, às condições de trabalho, atrás não, na frente. Obrigado, Heloísa. Obrigada a você, Jardim. Eu vou chamar o nosso próximo debatedor, né, que é o Leonardo Formiga, da Barbieri Brasil. Leonardo, seja bem-vindo. Agora é contigo. Boa noite, pessoal. Deixa eu ajeitar o meu vídeo aqui. Juarez, obrigado, viu? Saia obrigado justa. Primeiro, uma boa noite para todo mundo aí. Obrigado, obrigado pelo convite. E eu vou dizer uma coisa para você, já que saia justa de pegar uma apresentação depois da Heloísa, hein? que eu vou falar? Agora nós vamos ver essa competência. Segura essa. Nossa, primeiro fazia um tempão que eu não via a Elo, faz tempo, né? Que eu não te via, Elo, um beijão aí, uma boa noite. Tarsis não conheço pessoalmente também, conheço o trabalho de vocês. É um prazer estar aqui, agradeço mais uma vez o convite. Vamos lá, pessoal. Eu sabia já que eu ia entrar nessa saia justa de falar depois da professora, dos professores do Steel Frame no Brasil. Eu, inclusive, fui aí um aluno da Heloísa, e eu vou dizer para vocês o seguinte, eu como sabia disso, eu preparei uma apresentação para que a gente pudesse debater, levantar algumas questões aqui, justamente para a gente fazer um brainstorming depois para fechamento, né? Eu foquei aqui muito simplesmente em coisas de segurança realmente, não foquei na parte do steel framing, porque eu sabia que o Tarsis ia fazer uma introdução, eu sabia que a Heloísa ia dar um show, então eu concentrei a minha apresentação, deixei ela bem resumidinha aqui, eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês aqui. Vamos ver se está todo mundo... Está todo mundo enxergando a minha tela certinho, aí preciso de um ok de vocês para a gente não fazer bobagem. Tá tudo certinho? Maravilha, pessoal. Então, assim, meu nome é Leonardo Formiga, é meu sobrenome mesmo, todo mundo me conhece por Formiga, não tem problema, me chamem assim. Eu recebi esse convite para falar sobre segurança e steel framing nesse contexto que eu acabei de colocar para vocês. Quando eu vi o pessoal que ia falar, eu reduzi a minha apresentação para este final aqui, para a gente levantar algumas questões que eu sabia que viriam, tá? Então, assim, ainda aproveitando essa telinha inicial, eu sou o gerente comercial da Barbieri do Brasil, somos fabricantes de perfis para drywall e para steel framing também. Dei uma notadinha aqui, quando o colega falou, Tarsis comentou do modelo stick, a Elo já deu aquela comentada também. O modelo stick, para que fique bem claro, é um modelo que também pode ser feito em medidas especiais, digamos assim, não somente em 3 e 6 metros. E aí eu puxo um gancho desse stick, que o segredo de tudo isso, o segredo do nosso sistema
vem desde a concepção. A Elô falou muito bem da questão de projeto bem elaborado de arquitetura. Quando você tem um projeto bem elaborado de arquitetura, você consegue ter um projeto estrutural que case com esse projeto de arquitetura. Quando a gente está buscando profissionais já dedicados, já experientes, já da área, você consegue fazer com que tudo se feche muito bem. E isso também atenta para a segurança, porque quando você monta isso antes, quando você pensa em projeto, a gente começa a mudar a mentalidade do profissional da nossa cadeia. A gente para de resolver problema em obra, a gente para de resolver com jeitinho, com coisa na obra que custa dinheiro, é retrabalho, é perigo, é tempo em obra. Quando a gente consegue prever tudo isso, quando a gente consegue fazer muito tempo de prancheta, computador e indústria, o tempo de obra fica menor. Tá? Então, esse foi um gancho que a Elô colocou, que eu achei muito legal, a gente sempre fala muito disso. E para que você tenha no processo, no sistema, uma obra rápida realmente, uma obra eficiente realmente, a gente precisa capacitar essa mão de obra para isso. A gente precisa capacitar não só o pessoal de mão de obra, a gente precisa capacitar os engenheiros, a gente precisa capacitar os arquitetos. A Elô ainda no trabalho dela com a Micura, com a Mictec, que é um trabalho de capacitação. Quanto mais informação a gente traz, quanto mais a gente capacita, quanto mais a gente educa o mercado acaba se tornando mais eficiente. E detalhe, quando isso chega na mão de obra, este pessoal que trabalha com um sistema mais leve, modulado, simples, paletizado, tudo o que foi falado até agora, este profissional fica mais capacitado, fica diferenciado do seu mercado original. Ele carrega menos peso para fazer com as movimentações dentro do canteiro, ele tem uma formação melhor como profissional, ele ganha mais por isso. Isso também gera saúde, gera segurança, toda a temática que envolve a nossa conversa aqui. Certo, pessoal? E, bom, já fiz as introduções aí, já fiz os comentários que eu queria colocar, que eu fui anotando que eu sabia que eles iam aparecer, para a gente falar um pouquinho aqui, gerar novos ganchos para a nossa conversa final. Toda essa questão de impacto meio ambiente, eu não teria como contribuir mais do que já foi falado, né? Essas porcentagens de economia, se você colocar no wood framing também, com madeira de reflorestamento, os materiais que tem. Então, isso foi abordado de maneira perfeita aí pelos colegas, eu não vou me atrever a falar mais sobre isso. A única coisa que eu queria colocar a mais dos comentários que eu fiz com relação à mão de obra, que é para que ele se capacite mais, para que ele tenha um salário melhor e melhore sua vida dentro do sistema e dentro de toda essa temática que a gente está falando aqui hoje, eu queria colocar para vocês uns simples comentários aqui que me chamaram a atenção, porque eu sabia que eu poderia colocar isso no final para que todo mundo pudesse conversar no fechamento da nossa conversa, tá? Então é o seguinte, quando a gente fala de alvenaria, você tem uma preocupação até com agentes químicos, você tem uma exposição deste profissional de uma maneira diferente que a gente tem no light steel framing e no wood framing também. Então, eu coloquei um quadrinho aqui, básico, postura inadequada, são os cuidados que a gente tem que ter com este profissional, levantando peso, a parte de logística, riscos e tudo mais. E quando a gente está falando aqui na parte do steel frame, eu peguei até uma referência do pessoal da carpintaria, porque é muito mais parecido com isso, o light steel framing hoje, e o wood framing também, do que com a alvenaria, justamente por essas questões. Então, a única coisa que você vai ter aqui, que foi mencionada também pelo pessoal, e aí é o cuidado maior, e de novo, fico feliz por ter colocado isso no final da apresentação, de maneira que a gente traga isso de volta para a conversa, para o debate final, é com relação aos cortes. Então, assim, o Tarsis também comentou no momento que o parafuso brocante gera uma limalha de ferro, que além de poder ser perigosa, ela também deve ser evitada, porque aquela limalha pode contaminar o outro aço que está ali, trazendo velocidade com o processo de oxidação das peças. Então, tem que ser limpo mais também. A parte de corte tem que ser muito cuidada na obra, não só pelos riscos que ela traz, mas por todo o cuidado que você tem que ter no entorno também para a segurança desses profissionais, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer esse processo
fora do canteiro, com certeza a gente consegue economizar e colocar isso em todos os aspectos aqui da nossa obra. Outra coisa que eu coloquei aqui também, que eu tinha certeza que não iria ser colocado pela dupla que me antecedeu, era a questão que a segurança do trabalho também vem na parte da indústria. Ou seja, nós aqui também nos preocupamos com a parte de segurança desde a fabricação dos perfis no manuseio de bobinas, que elas são pesadas, depois elas são eslitadas, né? Então são materiais realmente bastante perigosos e pesados para você. Um acidente aqui custa uma perna, um acidente aqui custa um braço, né? Esses comentários que eu, na faculdade, me lembrava do meu professor de segurança do trabalho, eu achava exagerado, mas a gente presencialmente aqui pode ver que o risco realmente é muito grande, né? Nós da engenharia sabemos que isso acontece, e quando a gente está numa indústria mais pesada, a gente sabe que esse risco aqui é bastante complicado. Então, a gente também tem que se preocupar com essa questão, que na parte, quando você leva isso para o canteiro, essa parte pesada ela deixa de existir, mas as preocupações aqui na parte industrial, que tem todo o aparato técnico para fazer a proteção dos funcionários, também acaba funcionando. E aí, no final, quando você começa a falar na obra industrializada, né, organizada, modulada, traz também aqueles conceitos de fidelidade orçamentária, que foi mencionado também, de você poder fazer uma obra com um planejamento muito mais preciso do que uma obra de alvenaria, que você perde um pouco o controle na questão dos materiais. Uma coisa que foi passada também, coloquei como curiosidade para este tópico hoje, para tentar trazer alguma coisa que eu sabia de novo, que poderia ajudar no nosso bate-papo final, é a questão dos pesos, né? Eu coloquei aqui uma tabelinha referencial, né? Óbvio que isso aqui tem variações, mas eu queria deixar uma coisa bem clara que foi falado também, tanto pela Heloísa quanto pelo Tarsis, que a gente colocou o seguinte: olha a diferença de peso realmente que tem isso daqui. E eu queria chamar o seguinte: a economia que se tem no sistema, quando você pensa, planeja, faz a concepção do teu projeto já pensando nestas variáveis, o que você acaba tendo aqui também? Você consegue projetar a tua estrutura de fundação de maneira mais eficiente, porque o teu peso também vai estar reduzido. Então, isso daqui entra no ciclo de vida de cada material que compõe um sistema versus o outro, né? Aqui comparando com a alvenaria, com bloco ou com a construção úmida, vamos dizer assim. Então, quando você começa a pensar nessa metodologia, você começa a trazer conceitos de redução, inclusive neste ponto de fundação. E aí você começa a fazer com que todo o ciclo de materiais que giram em torno da tua obra sejam mais eficientes também. Então, é uma questão de materiais, de reaproveitamentos e tudo esse conceito de obra verde que foi mencionada no final aqui também pelo Juarez. Pessoal, eu deixei ela bem rapidinha mesmo para levantar essas questões para que a gente possa debater com a Elo e com o Tarsis também no final, e com o Juarez, que com certeza vai ter um monte de pergunta aqui para fazer. Deixa eu ver agora, muito obrigado aqui pela participação, só deixa eu entender aqui como é que eu faço para descompartilhar aqui. Ah, aqui o botãozinho, eu acho que eu já estou de volta aqui. Você se saiu excelentemente bem na apresentação, e também aí está se virando muito bem, aí não sai, entra, né? Coloca, módulo da apresentação. Não é uma tarefa fácil, não. Aliás, é aquela que eu fico mais assim, inseguro, né? De repente até tem um pouco de conteúdo, mas vou ter que fazer tudo isso, acabo quase desistindo. Bom, olha só, né? O que nós temos aqui? A sua apresentação consolida essa ideia de que o setor absorveu, né, com muita tranquilidade, quase como assim um pré-requisito, né, um princípio do setor, a questão da gestão de segurança e saúde no trabalho. Então, seus exemplos, né, a sua fala, assim como a da Heloísa, né, o Tassis também trouxe isso de uma forma bastante presente, né, simbolizam um aspecto de que
fazemos a engenharia, né, e a segurança já está entendida nessa engenharia que fazemos, né? Bom, o setor é um setor que eu acho que tem ainda um espaço grande, né, muito grande, de contribuição e expansão no Brasil, né? Eu acho uma tecnologia importante, uma tecnologia de excelência, né, que alia aquelas principais qualidades da boa engenharia, né? O que é a boa engenharia? É um bom planejamento, né? É uma execução em tempo o mais breve possível e depois a qualidade da obra, né? A resistência a durabilidade da obra, garantindo esse esforço todo para o uso que for devido, né? Então, o setor responde muito rapidamente a essas demandas, que seriam as demandas da engenharia, né? O painel me surpreendeu muito, né? Eu estava esperando, sim, né, qualidade, excelência, cases, apresentações aí da vivência que vocês têm, né, acumulada, mas foi muito além daquilo que eu imaginava. O que nós compartilhamos aqui na sala, né, foi uma soma dos valores, e aí essa palavra valores eu queria destacar, tá? O valor é único, pessoal, né? Seja um método de construção convencional, seja um concreto pré-moldado, seja steel frame, né? O valor que está inserido ali, né, ele tem que ser o mesmo para qualquer forma ou modalidade construtiva. Os valores da segurança e saúde no trabalho também. Ó, pessoal, alguém está competindo comigo. Por favor, desliga o microfone. O valor da segurança e saúde, da gestão de segurança e saúde no trabalho tem que valer para cada um, né? Reconhecendo a sua matriz de risco. Então, aqui hoje nós tivemos claramente sinalizado quais são aqueles riscos mais presentes, aqueles riscos mais comuns, mais constantes no setor steel frame. Ontem, no pré-moldado de concreto. Amanhã, nós vamos ver aí uma panaceia, né, de problemas nos trabalhos em altura. O painel de amanhã vai mostrar várias situações e, no nosso caso, né, dos seminários que a gente organiza, sempre no sentido assim proativo, nós recomendamos aos nossos consultores, instrutores, colaboradores, que não tragam a segurança e saúde do trabalho do ponto de vista real, né? Mas não o mais conveniente, de mostrar um trabalhador mutilado, de mostrar um corpo, né, dilacerado em uma instalação elétrica, não. É mostrar qual é a técnica positiva, qual é o modo construtivo mais adequado e como se associam os interesses da construção, da produção, com aqueles da preservação da vida, da qualidade de vida, da satisfação dos trabalhadores, né? Tudo isso esteve aqui presente nas nossas falas, né? Eu não sei, vamos ver no chat, acredito que não tenha nenhuma, tem elogio, algum elogio tal, às vezes exagerado, mas não tem nenhuma pergunta específica. Bom, eu falaria nesse momento, né? Vocês estão participando. Se tiver alguma questão via chat que vocês queiram trazer, a gente teria aí tempo e muita satisfação em encaminhar a resposta. Alguma contribuição, pessoal? Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, que foi do Luiz. Há alguma recomendação específica relativa a SPDA para esse tipo de estrutura? Essa pergunta foi feita há 1 hora atrás, então talvez não tenha sido para o Léo.
Então seria interessante, né, Léo, se você pudesse voltar e encaminhar a resposta. Mas essa é a única pergunta aqui no chat. Foi claro, a questão aqui acho que era sobre aterramento, né? Então, e o que envolve isso com relação à segurança, né? Eu também não sou especialista na área, mas toda obra de steel framing requer um projeto de aterramento também, dentro das normas cabíveis. Então, o que acontece? Um profissional da área que vai fazer um projeto estrutural, e aí também a Elo pode contribuir, porque ela também participou de obras pequenas, médias e grandes, né? O Tarsis também, que com certeza você vai ter uma área designada e um projeto para este fim, de acordo com as normas vigentes de aterramento especificamente. Eu acho que ele deve ter perguntado se existe alguma diferença entre este projeto de uma obra convencional para uma obra de steel framing, né? E aí a gente pode colocar o pessoal aqui para comentar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, Léo. Heloísa, gostaria de comentar alguma coisa? Juarez, até onde eu sei, eu poderia até consultar com a Boni, que é a engenheira, mas até onde eu sei, né, Léo e Tassi, nós temos a gaiola de Faraway, né? É Faraway. Que o próprio steel frame, ele faz a distribuição. Gaiola de Faraday. Faradays. Se essa é o questionamento. Se for o questionamento de aterramento, essas coisas, é comum, é igual, né? Nada claro. sai da regra, entendeu? Sim, mas segue as normas, né, vigentes. Exatamente. Mas o steel frame, ele tem essa gaiola de Faraway, né? Oh, desculpa, tá? Se repete. E gaiola de Faraday. De vez em quando eu tenho umas dislexia. Depois a gente vai treinando a falar esse Faraday. Legal. Mas é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi. Respondeu. Tem um comentário, né, da engenheira Luísa Tânia, lá do Rio Grande do Sul, onde ela aqui... Vamos ver. Pode fazer o comentário, Rafael? Sim. Tânia, sistema de proteção contra descargas elétricas. Não, ela só reforça a ideia de que é importante, né, considerando que haverá movimentação intensa de grandes perfis metálicos. Ela só reforça essa ideia. Bom, eu acho que, então, dessa maneira, nós estamos encaminhando para o que seria o encerramento desse painel, né? Eu quero agradecer muito a presença do Tarsis, né? A presença da Heloísa, do Leonardo, justificar, tá? Até certo ponto, porque ela vai ser convocada de novo. A ausência da minha amiga Luana, ela não vai ficar, né? Ela não vai ficar isenta, não. Tá? Em abril eu estou fazendo um outro encontro e a Luana vai ter que estar conosco, né? Fez muita falta. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a presença de vocês. Amanhã, né, nós continuamos no mesmo horário, 18 horas, tá? Também no mesmo link, para prosseguimento dos nossos trabalhos. Amanhã, o tema é trabalho em altura. Muito obrigado a vocês todos. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigadão aí. Obrigado, boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Beijo, Léo. Tchau, Elo. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Beijão.